Graça e paz, queridos. Pode sentar. Quero eu agradecer a Deus por esse momento com vocês, por esse privilégio de começar esse movimento desse mês, né? Espero que o Senhor ministre sobre nós a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Bem, esses dias eu estava pensando algumas coisas com Deus em particular, e no domingo eu fui muito impactada pela jovem Aimee, né? Que está aí em todas as redes sociais, porque resolveu fazer uma música em que ela fala muitas verdades, e dentre essas verdades, algumas delas mexeu comigo. Apesar do tempo de evangelho, apesar de achar que estava fazendo as coisas certas, eu fui confrontada com algumas verdades que essa jovem cantou. E no domingo, em especial, eu fui muito ministrada. E ao ir à igreja, à casa do Senhor, eu coloquei também para o meu esposo, o apóstolo Márcio, que eu acho que vocês conhecem. Ele também ficou muito ministrado e chegou assim meio que, meu Deus, o que é isso? E ontem o pastor me passou esse tema, né? Que terra somos nós? Eu falei, meu Deus, a verdade de uma jovem, a verdade que foi ministrada ao coração dela, com a verdade da palavra, confronta o evangelho que temos vivido hoje. Verdade. Confronta a igreja que está dentro da igreja. É uma igreja que está dentro de uma igreja que precisa despertar. E ontem eu parei para poder copiar essa palavra que ela cantou. E antes de qualquer coisa, eu queria, nesse momento, falar com você a respeito disso. Porque eu espero que, como o Espírito me confrontou e despertou, isso aconteça com você também, queridos. Diz assim a letra: Evangelho de Fariseus. Já começou, né? Bem pesado. E diz, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais que os corações, enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias e horas, e anos nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus, e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Superaquecido pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que se espera ver. Um caráter cristão. Eu não sei se você entendeu muito bem o que foi cantado por essa jovem, mas quando eu percorri toda essa letra, em alguns pontos aqui mexeu, mas mexeu muito forte dentro de mim. Porque o que Jesus falou na palavra do semeador, e aí eu quero compartilhar com você em Lucas 8, a partir do 9, ele explicando a parábola, exatamente está envolvendo o que essa jovem escreveu.
Alguns criticando, alguns dizendo, mas por que ela está expondo a igreja? Não, a igreja está se expondo sozinha. Quando a gente fala o que não é para falar, o que a gente faz o que não é para fazer, quando a gente vai para as redes sociais ou na conversa no portão e fala daquilo que Deus não nos permite falar, nós expomos, porque nós somos a igreja. Então hoje eu quero que você veja que terra você tem sido. Qual é o seu papel dentro desse reino que Deus espera que você e eu divulgue ele na essência? Porque enquanto nós fizermos esse evangelho para nós mesmos, nós vamos deixar de fazer o evangelho que foi feito há 2024 anos atrás, onde um homem morreu, a morte de cruz, pesada demais, para perdoar os pecados dessa humanidade. Então, lá no versículo 9 diz, os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio das parábolas, para que olhem e não enxerguem, e para que escutem e não entendam. O que esta parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. A semente que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que elas não creiam e não sejam salvas. Quantas das vezes fomos essa terra em que a mensagem veio, um culto no meio da rua, nós passamos, presenciamos, achamos aquilo interessante, paramos até, mas foram rápido demais, porque nos tornamos passivos, não tivemos um entendimento daquilo que significava para a minha história e para a sua história. Quantas das vezes as pessoas nos pararam no meio da rua e nos ofereceram mudança de vida, nos ofereceram o reino de Deus, e nós dizemos, não está no tempo. Eu acho que eu não estou preparada ainda para isso. Esse daqui, essa pessoa citada aqui, é aquela que estava na beira do caminho. Veio a mensagem, mas o diabo foi lá e roubou e disse, isso não é tempo para você. Você ainda tem muita coisa para desfrutar, você ainda tem muita coisa para aproveitar. Esquece o que você ouviu, esquece o que você está presenciando. Quantas das vezes nós entramos na igreja, eu fui uma dessas pessoas, e entrei na igreja, achei tudo maravilhoso, tudo lindo, o pastor falando, a bateria tocando, o músico cantando, mas eu dizia assim, isso não é para mim. E ia embora, muitas das vezes. Isso dentro de uma igreja ou em cultos ao ar livre. Porque não era o tempo que eu achava propício para minhas decisões. É a beira do caminho. Quantos estão dessa forma? Quantas vezes você viveu esse momento na sua vida? Mas eu te pergunto, e aí? O que fazer agora? O que fazer com essas pessoas que hoje têm esse comportamento que nós tivemos um dia, quem sabe? Quem sabe você foi uma dessas pessoas que estavam na beira do caminho e não soube aproveitar as oportunidades que tiveram. E hoje nós somos uma igreja com uma responsabilidade sem limites. Nós temos algo muito especial para dizer ao mundo o que Jesus espera, o que Jesus oferece. Vai além, muito além do que eles têm vivido. E aí Jesus continuando, ele diz o seguinte, no versículo 13, as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Você conhece alguém assim? Que chegou na igreja, ou numa cela, algum evento, e aquela pessoa falou, meu Deus, é isso aí que eu preciso. Aceitam a Jesus, caminham por um tempo,
E aí, quando chegam as dificuldades, as tribulações mesmo, porque quantos aqui não disse o que eu um dia falei? Meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, parece que tudo piorou. Será que eu fui a única pessoa que um dia falei isso? Meu Deus, o dia que eu fui para a igreja foi os piores dias, porque apareceu tantos problemas, mas algumas pessoas ainda pensam assim. Eu mudei a minha forma de ser, mas outras não conseguiram mudar. E eu faço a mesma pergunta: o que nós temos feito para que essas pessoas sejam transformadas por aquilo que eu posso oferecer a elas? Diz mais um pouquinho, vamos lá. O versículo 14 diz: as sementes que caíram no meio do espinho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações e as riquezas, os prazeres da vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E aí, gente? Essas pessoas são aquelas que vivem, entram na igreja, ouvem a palavra, mas chegam os prazeres em que ela está habituada, o nível de amizade que ela está acostumada, afinal de contas, às vezes são anos e anos no pecado, vivendo uma vida que para ela era normal. Tantas coisas aconteceram no dia a dia dela, e ela chega uma fase da vida dela que quando ela olha para trás, ela diz: quanta bagagem. E aí vem a surpresa para ela, que quando ela se aproxima da palavra, da semente que Deus lança sobre ela, ela pensa: mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou ter que deixar de ir em tal lugar. Eu não posso mais fazer aquilo que eu estava acostumada a fazer. Ah, mas será que eu estou preparada para isso? Largar, renunciar, abrir mão de uma vida que levou, quem sabe, como eu falei antes, anos. E agora tomar a decisão de não fazer mais, renúncia. E aí o que acontece nesse caso aqui? As coisas quando aparecem, aquele namorado que tinha ido embora aparece. Aquilo que você tinha, se livrado, retorna. As opções dobram. E aí você se depara com uma realidade que fala: meu Deus, agora está aparecendo até quem eu não esperava. Está acontecendo coisas comigo que eu nem pensava antes. E aí você se depara com uma realidade. Eu abro mão, ou eu sigo a minha vida como eu era. Mas o que nós estamos falando, e eu espero que não tenha mais ninguém nessas situações aqui, é o que eu e você precisamos fazer para ir até essas pessoas através do conhecimento que temos. Porque você pode ter identificado quem você já foi, quem você era no passado e dizer: hoje, graças a Deus, eu sou a terra boa. Porque eu digo agora: eu sou a terra boa. Está escrito aqui: eu sou aquela que a semente veio, caiu e Deus fez prosperar em mim. Mas e quem ainda não conseguiu? Como é que a gente faz? Porque hoje o evangelho está assim, as pessoas estão desistindo das outras. Nós estamos pegando pessoas que estão individualistas ainda, pensando em suas vidas pessoais. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa para que mude a minha casa. Assim como essa Aimee falou. A gente está muito preocupado em coisas que vão nos beneficiar. Eu tive uma experiência nesse carnaval em oração que me chocou. Eu oro por outras pessoas, eu busco a Deus por outras pessoas, mas esse carnaval, eu orei por pessoas que eu nunca ouvi falar. Eu clamei por um movimento do céu sobre lugares que eu nunca tinha ido. Foi um movimento dentro do meu quarto e eu chorando por pessoas que eu acho que eu nem vou conhecer um dia.
Mas o Espírito mandando orar, mandando buscar, mandando clamar. E eu falei, não estava nem entendendo nada que estava acontecendo, porque a gente começa a ter um padrão, né? Tudo que a gente faz com muita frequência, chega uma hora que a gente tem que ter muito cuidado, porque passa a ser uma rotina. E aí eu tinha um padrãozinho de oração. Eu oro por isso, eu oro por aquilo, eu oro por não sei o quê. E, sabe, é um padrão que foi criando naquela minha dinâmica de oração e que foi confrontado pelo Espírito naquele quarto, dizendo, ora por quem você não conhece. Alguém está precisando de uma intercessão agora e você preocupado com os seus. Você preocupado com a sua vida, com seus filhos, com seu casamento, com a sua parentela. Tem gente que não está hoje coberta de oração. Ninguém está orando por ele. Hoje ele vai ser ceifado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o fogo caiu. Eu tenho certeza que muitos foram transformados pelo poder de uma oração que nunca eles vão conhecer, quem sabe? Mas esse é o papel da igreja. É o que Deus está querendo despertar nesse tempo. O que fazemos dentro de uma igreja com o conhecimento que temos. Porque a Bíblia diz que quanto mais for oferecido para nós, mais será exigido. Quanto mais tivermos, mais Deus nos cobrará sobre a informação que nos deu. E vocês têm uma igreja, vocês têm pastores que se preocupam. Eles colocam cuidado sobre cada um, trazendo pessoas para ministrar sobre determinados assuntos, para aumentar o conhecimento, para aumentar a sua visão espiritual, social, sobre os problemas que estão além daquelas portas. E nós pegamos tudo isso e fazemos como aquele que o Senhor vem trazendo e diz, olha, cuida desses 5, cuida desses 3 e cuida desse daqui. Os talentos são divididos. E a gente está como aquele que foi lá, recebeu um só e ficou com medo do resultado, guardou, cavou, guardou e falou, quando ele voltar vai estar guardado. E os outros 2 multiplicaram os talentos que receberam. E quando o Senhor vem prestar conta, diz a Bíblia que o que acontece? Você que plantou e ficou com medo do que iria acontecer depois. Qual seria o trabalho que você teria, as consequências que você receberia? Você vai perder o que você ganhou. E eu vou dar aquele que mais cuidou, mais multiplicou. Deus está querendo uma igreja que se preocupe além daquilo que temos feito. E quando a Aimee vem falando sobre isso, me chocou, queridos. Porque é uma realidade que Deus está dizendo a esta igreja. Desperta tu que dorme. Porque ela cita aqui a Marajó, as ilhas de Marajó. E a informação que chegou para a gente é que crianças de 5, 6 anos se prostituindo por causa de R$5. Enquanto isso, precisando que os ceifeiros das últimas horas, aqueles que serão enviados para falar do amor de Deus, cheguem lá. As histórias que minha filha conta junto com o meu genro é assombrosa do que acontece nas tribos indígenas. E a gente reduzida a 4 paredes, preocupado se está sobrando pão, se está sobrando arroz. Gente, tem alguma coisa errada. E a igreja hoje precisa ser despertada para a realidade. Despertada para algo muito maior que está para acontecer. E que se eu não fizer a minha parte, eu serei cobrada por isso. Verdade. E a Aimee vem trazendo essa revelação através de uma música. A gente não está acostumado com isso. Uma jovem que não tem mais de 25 anos, acredito eu, veio com uma revelação cantada. E a gente está esperando a revelação falada por vasos, profetas, dentro de um lugar fechado. Quando a
revelação maior está na palavra, meu amado. A revelação maior é a verdade de Deus para destruir todas as informações mentirosas do inimigo sobre a vida das pessoas. E enquanto a gente fica preso a coisas nossas, pessoais, humanas, vidas estão se perdendo. Enquanto a gente se preocupa em orar pelo filho, tio, avô, o irmão, o pai, outras pessoas estão se perdendo. E hoje é um despertamento para mim e para você. Será que a gente também não está orando errado? Anos orando errado, com um papelzinho levando a gente para o nosso devocional, pessoas marcadas já, sem dar limites a Deus. Sermos espontâneos para o Espírito Santo. Deus, eu sou mulher que fui selecionada para ministrar vida. Para quem eu preciso hoje fazer isso? Espírito, tu me chamou para mexer com o mundo espiritual. Quem está precisando hoje? Precisamos sair da nossa caixinha. Precisamos sair dos nossos quadrados. E irmos aonde? Não sei, mas o Espírito sabe. Falar para quem? Para alguém que Deus vai mandar, porque se você não falar, as pedras clamarão. E hoje o que eu faço com tudo que Deus tem me enviado? Jesus, o que significa isso? E ele diz, queridos, com vocês eu falo claramente, ô igreja, com vocês nós temos uma linguagem diferente, mas o mundo precisa de revelação. O mundo precisa de algo esclarecedor do reino, que não é com conversa fiada, é com sabedoria, inteligência e unção de Deus, para marcar uma geração corrompida. Eu não sei quantos aqui, há mais de 20 anos atrás, se deparavam com cultos na rua, e a gente tinha o maior respeito por aquilo, a gente abaixava a cabeça se não quisesse participar, a gente ficava das esquinas ouvindo aquilo, a gente não queria, mas respeitava, e quando se cantava, se falava, aquilo mexia dentro da gente. Hoje já não está mais se usando esse método, até entendo. Modernidade, né? O tempo hoje é outro, mas eu quero dizer que aquilo que se fazia com intensidade dava certo, porque deu comigo. Enquanto nós ficarmos presos a coisas pessoais, estamos distante de termos aquilo que Deus quer nos dar. O Espírito Santo que está sobre mim diz lá em Isaías 61, o quê? Compartilhe comigo, vamos lá. Isaías 61. Acredito que todos vocês já conheçam, mas eu preciso colocar isso aqui no meu momento de oração. O Senhor Deus me deu o Espírito, e é com letra maiúscula, é o Espírito dele, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Quem foi que chamou? O Espírito de Deus.
e que nos capacita hoje para fazer da mesma forma, sermos capacitados pelo mesmo Espírito que o profeta diz. Entende isso, igreja? Estamos com igrejas cheias. O pastor estava até falando, né, que de repente foi o que a gente pensou. Hoje vai chover muito. E será que lá no Viegas transborda? Será que tem enchente? O Senhor nos guarda. Mas nós viemos até mais cedo, porque queríamos chegar aqui mais cedo antes da chuva cair. Pode ser que outros não vieram, mas eu acredito num Deus que seleciona. Eu creio nesse Deus que trata com os filhos, que estão disponíveis e às vezes não estão entendendo o recado dele. Mas hoje eu vim lá de Cosmos para dizer a você, eu não vim aqui à toa. Eu vim trazer essa mensagem para você. Está no tempo de você parar de pensar. Uma palavra, quem sabe, não muito apropriada, mas no seu umbigo. E pensar mais nas dificuldades de quem está muito próximo de nós. Eu tenho certeza que você tem alguém na sua rua que estão em crises familiares. Eu tenho certeza que você conhece um viciado. Eu tenho certeza que você conhece uma mãe que está chorando. Eu tenho certeza que você conhece algum padrão de família que está destruído pelo pecado. Eu tenho certeza que você tem um amigo de trabalho, de faculdade, tem um amigo em qualquer lugar que está sem direção do Espírito. Eu tenho certeza que você não está sozinho nesse mundo. Você tem alguém, além da sua família, que está precisando de uma palavra revelada. Mas você está preocupado em que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua prima, eles sejam salvos e libertos. E enquanto você cuidar das coisas que te pertencem, você dificilmente vai ver o sobrenatural que Deus tem para te oferecer. Eu lembro muito bem, queridos, que quantas das vezes eu chegava diante de Deus em oração e orava por problemas que eu estava enfrentando. Às vezes chegava diante do altar, tinha que ministrar coisas que eu estava precisando receber. E dentro de dias, eu vi o Espírito manifestando a glória dele sobre a minha vida. Sabe por quê? Quando eu decido fazer o que Cristo mandou eu fazer, eu sou a terra boa. E Paulo disse uma vez, e eu diria como Paulo hoje, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E se ele se expôs, por que eu não posso fazer isso? Se ele se entregou, por que eu não posso me entregar? Porque alguém não está sentado aí do seu lado, alguém que você orou, jejuou, alguém que você convidou várias vezes, por que não tem uma pessoa sentada do teu lado? Por que será? Será que esses que estão à beira do caminho, será que é esse que está sendo sufocado pelos problemas que tem acontecido, às vezes até na nossa casa também? Mas a diferença que faz entre os problemas que eles vivem e os nossos é o Deus que nós servimos, querido. Porque a doença que bate no vizinho é a mesma que bate na nossa casa. O que vai fazer a diferença é a fé que temos em Cristo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e vivem pelo seu decreto. Eu preciso de fé para viver essas mudanças. Será que essas pessoas não são aquelas que estão envolvidas no pecado de tal forma que não conseguem se livrar dele? E vai precisar que eu e você se exponha, caminhe junto, que seja o braço, porque o meu Jesus, o seu Jesus falou, todas as vezes que você der de comer aquele pequenino, você está alimentando a mim. Quando você for visitar aquele necessitado, você está visitando a mim. Então entenda hoje
hoje o mundo está se perdendo. E o que eu e você estamos fazendo para que o movimento espiritual em favor dessas pessoas aconteçam? Que evangelho é esse hipócrita que nós vivemos, igreja? Que evangelho é esse de salvação se a gente não consegue salvar ninguém em nome de Jesus? Que evangelho é esse de novidade de vida que ninguém vê nada novo em nós? Que evangelho é esse que nós falamos que Deus faz e estamos há 300 anos querendo uma coisa só e nada acontece? Evangelho de novidades é o evangelho que Cristo ministrou naquele tempo e que hoje ministra para mim e para você, aqui dentro do Viegas. Está no tempo de parar de pensar em nós mesmos e fazermos o que realmente Deus espera. Uma das frases que ela cita aqui: nós não estamos deixando o sangue circular e por isso ele está coagulando. Que sangue é esse? É o sangue de Cristo em nós. Porque foi através desse sangue que fomos perdoados, regenerados, libertos e curados. E quando nós não passamos, não transmitimos isso, nós estamos deixando de circular esse sangue. E sabemos quantos problemas acontecem quando a nossa corrente sanguínea para de funcionar. Você consegue entender isso nessa noite? E a gente vindo para a campanha, para a igreja e querendo coisas. E Deus dizendo: não peça isso. Peça para você ser transformado a um nível sobrenatural para impactar quem eu colocar perto de você. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Entende isso hoje? Vamos mudar hoje a rota que estávamos. Vamos surpreender o pastor, a pastora dessa igreja. Vamos surpreender a nós mesmos. Vamos surpreender a pessoas que estão perto da gente e não sabem nem que a gente é crente. Vamos surpreender, queridos, os nossos amigos que têm se lamentado perto da gente. A gente fica com medo de falar que é crente. A gente tem medo de se expor. Somos agentes secretos muitas das vezes. Não, eu tenho vergonha. Não, aqui não é o lugar. Esse não é o tempo. Porque tentamos justificar algo que está em falta. A nossa autoridade espiritual para marcar pessoas. Eu me surpreendi com esse carnaval. Eu sentada em casa, eu pensava comigo: meu Deus, não é 100 pessoas, são milhares de pessoas. E ali naquele meio ali, quantos desviados. Ontem eu fui saber de uma história de um rapaz muito amigo nosso. Carnaval lá perto de casa, na Praça de Cosmo, que chamam Cosmolândia. É muito forte. E ontem eu fiquei sabendo, pastor, um dos nossos amigos, como se fosse um irmão do meu genro, ele bateu muito no homem lá no carnaval. Sabe por quê? Um indivíduo no meio do carnaval, enquanto tinha crianças brincando no pula-pula, no escorrego, foi lá oferecer R$100 para o filho dele, para ir numa rua do lado com ele. Um menino de 9 anos. O menino muito espertinho, correu para o pai e falou: pai, tem um cara lá me oferecendo R$100 para ir na rua 6, na minha rua. Para ir lá na rua 6 com ele. Ele, desnorteado, correu lá e atropelou o rapaz, bateu até cansar. Mas isso é uma realidade. E a gente está de olho fechado. Porque tem criança, todo momento, sendo levada, estuprada, violentada. E a igreja está de olhos fechados.
porque nem orar está orando. Imagine se expor por elas. Sabe o que o meu filho está guardado. Se ele tivesse guardado o filho dele, não teria acontecido isso, porque o meu está dentro de casa. Você está entendendo o que nós estamos falando? Nós estamos preocupados com os nossos, enquanto o que está lá fora estão sofrendo. E não é esse o evangelho que Deus me ensinou. É chorar com os que choram. É sofrer com os que sofrem. E no tempo de se alegrar com eles. O evangelho da verdade de Deus vai muito além desse que nós estamos vivendo. E a história da Aimee, que explodiu, está explodindo, é só mais uma história de alguém que já olhou o que está acontecendo e resolveu fazer alguma coisa do jeito dela. E eu? E você? Qual é a sua terra? Quem você se enquadra nessa parábola das sementes que foram lançadas, mas aonde essas sementes estão caindo? Na sua passividade, nos seus problemas pessoais, nos desejos do dia a dia que temos? Ou essa palavra hoje está caindo numa boa terra? E você não vai se comprometer comigo. Você não vai se comprometer primeiro com os pastores. Você precisa se comprometer com o Espírito Santo hoje que falou com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o que vale ganhar o mundo todo e perder a salvação? Então hoje, saia daqui com a mente bem entendida. Sem manifestações do Espírito visivelmente, mas no nosso espírito uma bomba atômica, destruindo todo o nosso conceito humano, conceitos errados, falidos, de um evangelho que não é o do Cristo, de um evangelho que não é o de Jesus. Porque esse evangelho que nós temos presenciado está muito egoísta, muito egocêntrico, muito individualista. Enquanto Deus tem chamado uma igreja, hoje eu não sei quantos estão aqui, eu sou ruim de cálculo. Quantos tem aqui mais ou menos? 30? Mais ou menos 30 pessoas. Se um aqui resolver mudar de vida, seja eu que estou ministrando ou que está lá na porta, se um de nós sairmos daqui com esse entendimento de que não vou me calar mais, no próximo culto eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou orar essa semana por 3, por 10, por 20, para que pelo menos um venha comigo. E se ele chegar aqui, ouvir e não quiser, não tem problema, eu vou atrás de outro e depois eu vou voltar nele de novo. Porque uma hora pode cair numa terra boa e eu receber de Deus o meu galardão. Vamos ficar de pé, por favor, que eu quero orar com você. Pai, não é por muito falar que seremos ouvidos. Oh, Jesus, porque só Tu conhece o coração do homem e esquadrinhas os rins e os pensamentos. E é apto para discernir tudo que nós não conseguimos, Pai. Nessa noite eu não sei quem absorveu esta palavra. Eu não sei, Deus, porque eu não os conheço. Mas eu quero te pedir, Deus, que esse Espírito que se move hoje dentro de mim, se mova agora na vida de todos que aqui estão.
E uma porção especial aconteça, Deus, para quebrar hoje todo o nosso ego. Senhor, que venha um nível de unção sobre nós, que hoje nos impeça, Deus, de fazermos coisas para nós mesmos. Que hoje o Teu Espírito nos ensine a orar por aqueles que nunca veremos, que nunca conhecemos. Porque o Senhor pode todas as coisas. Oh, Barashida Ramandarai. Tira, Senhor, tudo que prende os nossos pés como ceifeiros nesses últimos dias. Porque diz a Tua palavra, Senhor, que o campo está pronto, mas são poucos aqueles que se dispõem. Meu Senhor, hoje levanta neste ambiente homens, mulheres, jovens e até crianças que vão cumprir o Teu ID, custe o que custar. Oh, Espírito Santo, fala com os Teus filhos, porque quando Tu fala, Teus montes se abalam. Deus de amor e bondade, misericórdia e poder, venha sobre nós hoje e desfaz com tudo aquilo que nos impede de cumprir a Tua vontade. Toque em nosso coração, mexe com a nossa alma, limpa-nos, cura-nos, liberta-nos, Deus, de tudo que não presta. E nos ensina a sermos referenciais do Teu reino. Senhor, que esta igreja seja um lugar, Senhor, que vai abrigar a muitos ainda. Muitos que entrarão por essas portas e serão aconchegados pelo Teu Espírito. Receberão a palavra, Deus, e serão transformados por ela. Porque Tu é o Deus bom e pronto a perdoar, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos leva ao nível, Senhor, além, muito além do que vemos e conhecemos, para experimentar tudo que Tu tem para nós. Nos guarda, nos livra dessas pestes que têm vindo sobre o Brasil, sobre o mundo. Cerca-nos com um manto de proteção. Guarda-nos, Senhor, com os Teus anjos para nos livrar de toda praga, Senhor, que tem vindo sobre a humanidade. Nos livra, Senhor, desses espíritos de enfermidade. Nos livra da dengue, da Covid. Nos livra, meu Senhor, de todas as doenças, meu Pai, porque somos os Teus filhos, carregamos a marca da cruz e estabelecemos um novo tempo para nós. Abençoa os Teus filhos e marca esse dia para que todos saibam que o Senhor falou e o Senhor faz. Eu os abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e declaro que você vai sair daqui incomodado e vai estar hoje com uma lista de nomes de pessoas que você vai orar, jejuar, clamar e vai até eles dizer que Jesus ainda é o Senhor que transforma, cura, liberta e vai levar para o céu. Se você acredita nisso, louve ao Senhor. Antes da gente ir para casa, eu quero te dizer algo. Aqui em Mateus capítulo 13, versículo 23, diz assim. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, então, meu irmão, uma boa terra é o que ouve, diga comigo, uma boa terra é o que ouve
e compreende a palavra e dá fruto. E olha o que o texto diz. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Sabe por quê? Nós temos tanta dificuldade de orar pela vida de alguém ou de investir na vida de outras pessoas. Como a mulher de Deus muito bem disse, o nosso dia é tomado pelas nossas atividades diárias. O nosso dia é tomado pelas nossas preocupações diárias. Quando chega o horário que se aproxima do culto, você vai comer alguma coisa, vai tomar um banho, vai se arrumar e vai vir para a igreja. Só que isso não é algo que acontece de vez em quando. É a sua rotina de vida. E enquanto você se vê imerso nas suas atividades e nas suas preocupações de ordem pessoal, de fórum íntimo, muitas vidas estão perecendo. Que você se arrependa nessa noite. Que nos arrependamos nesta noite. E que o Senhor nos incomode para a gente sair desse lugar de negligência e se comprometer com a nossa responsabilidade. Eu sei que não estão todos aqui, mas eu quero orar pelos líderes de célula que estão aqui. Vem aqui rapidinho. Cadê os líderes de célula que estão aqui? Dá um pulo, relâmpago. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero orar pela nossa irmã Selma. Amém? Que é uma das líderes da rede de mulheres. Cadê a nossa irmã Selma? Morrer. Está aqui já. Dobre o joelho que a gente quer profetizar sobre a vida de vocês. Pastor Eliane, vem ajudar aqui. Sexta-feira agora é culto, Selma, na casa da nossa irmã Suzana. E a proposta desse culto, Josiane, é evangelístico. Sabe o que vocês poderiam fazer, mulheres? Quinta-feira, pessoal que não for apoiar na base, lá em Santíssimo, reunir algumas mulheres que não vão para lá, porque chegam tarde e não dá tempo, fazer um arrastão naquela rua ali, bater de porta em porta, na quinta-feira, para convidar. Vai ter um culto ali naquela casa, e você e sua família estão convidados para ir lá. Gente, vou orar pela sua família. Nós vamos profetizar sobre a vida de vocês, para que vocês rompam ainda mais. Porque às vezes nós pensamos que liderar é simplesmente, apóstola Adriana, se reunir em eventos, como diz essa canção. Aleluia! Liderar é ganhar vidas, é se importar com vidas. Já viu? A gente que é chefe de família, né? A gente fica preocupado porque tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de internet, tem que fazer reposição, senão a despensa fica vazia. Se um filho fica doente, tu fica preocupado. Meu Deus, o SUS, tá só o sangue do cordeiro, tem que ir na clínica da família. Meu Deus, eu tenho que colocar um dia o plano de saúde. A gente não é consumido por essas preocupações pessoais? Sim. Mas o Senhor não te chamou para fazer só isso. Só lembra do trabalho, da obra do Senhor quando está no culto? Só lembra da responsabilidade quando está chegando o horário da célula? Vamos orar para Deus aquecer os vossos corações. Vocês são bênção, mas vocês podem ser mais. Aleluia, vocês são bênção, mas vocês podem ser mais. Eu vou levantar um clamor de ativação, porque vocês são uma terra boa. E aí, vai ser 30? Vai ser 60? Vai ser 100? Aleluia! O que vocês irão frutificar? Igreja, levanta a mão para cá. Vamos orar por esses líderes. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, teus filhos estão aqui de joelhos, Senhor. Está aqui alguns deles, e eu quero te pedir, traz ativação sobre a vida de teus filhos, senão que eles saiam daqui, como a mulher de Deus disse, com um incômodo. Senhor, nós sabemos que o inimigo vem para roubar a semente, vem para sufocar a semente, vem para matar a semente, mas nós somos uma boa terra.
E uma boa terra frutifica. E nós estamos aqui no reino, frutificando, ganhando vidas, cuidando de vidas, consolidando vidas. E eu quero te pedir, remove o marasmo. Se acostumou com o problema, se acostumou com a frieza do discípulo, se acostumou com a falta de compromisso da irmã, se acostumou com a ausência daquele rebelde na célula, mas muda o cenário. Nerebanchorebarácia, desperta eles, libera renovo. Eles são pessoas normais como todos nós, que têm problemas pessoais, têm ocupações, têm trabalho, têm aluguel para pagar, têm contas a pagar, mas para além de todas estas responsabilidades, eles têm uma missão que o Senhor entregou em suas mãos. Eles têm uma responsabilidade que o Senhor entregou em suas mãos. E eles não podem ser como aquele homem medroso, que temendo o resultado, que preocupado se daria conta ou não. Ele enterrou aquele talento na terra. E ele foi reprovado. Aprova os teus filhos, respalda os teus filhos. E se eles estão da inércia, se eles estão fazendo muito menos do que o Senhor chamou eles para fazer, se eles estão fazendo muito menos do que o que eles têm capacidade para fazer, que eles sejam despertados e ativados. Deus me chamou em nome de Jesus para viver coisas maiores.